Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Nesse momento eu quero aproveitar esse momento aqui para falar uma aula na presença do Senhor nosso Deus, um estudo bíblico da Palavra de Deus, onde nós vamos estar ministrando aqui a Palavra do Senhor. Hoje tenho certeza que Deus tem um propósito com essa aula nesse momento e aonde chegar esta mensagem, eu creio que o Pai vai estar abençoando pessoas e vidas serão alcançadas, protegidas, abençoadas por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouco aqui, um assunto muito importante, que faz parte de informações e mensagens que nós vimos pregando aí durante alguns dias. E hoje eu quero falar sobre vencendo as estratégias e propostas do inimigo. O texto bíblico lá de Efésios 6:11, a palavra de Deus nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. É interessante a gente entender que esse revestimento da armadura, as peças da armadura aí, lá na frente nós vamos citar cada uma delas, elas são necessárias para cada etapa da nossa vida. Então é preciso vigilância e estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir e permanecer firmes contra as investidas do maligno. O maligno ele vai investir. E a gente precisa saber que Satanás ele se esforça para nos afastar de Cristo, para impedir você cumprir o propósito. E a gente precisa identificar as artimanhas do inimigo contra o povo de Deus. Ele é manhoso, ele é sorrateiro. E outra coisa importante, a gente precisa ressaltar que Satanás ele usa estratégias para nos parar. A palavra de Deus lá em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Já no 6, a partir do 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a palavra de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, não é contra pessoas que vamos lutar, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a gente entende que não é contra pessoa, contra quem temos que lutar, a gente precisa aprender a perdoar, amar, estar com as pessoas. Ontem eu estava orando de manhã, quando o Senhor Jesus me falou algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Judas trai Jesus e Jesus lhe oferece o pão da ceia. Jesus oferece, além do pão, o cálice. Imagina o quanto Deus é maravilhoso quando Ele tem um propósito de abençoar as pessoas. Por que o nosso irmão falha conosco e a gente quer quase que excluí-lo e destituí-lo do reino de Deus? Isso não é parecido com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é resgatar, é ir atrás. Quando Pedro negou Jesus, que o Senhor apareceu para os discípulos, ele disse assim, ide avisai os demais apóstolos e confirma a Pedro. Vai lá, chama o Pedro. O quanto Jesus lembrou de alguém que havia negou, praguejou, que mesmo assim o Senhor Jesus mandou ir atrás de Pedro. Por que nós não estamos cumprindo esses propósitos? Por que a igreja tem falhado nisso? A palavra de Deus diz, portanto, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse ficar firmes aqui é ficar inabalável. A Bíblia diz: estais, pois, firmes, tendo os lombos cingidos com a verdade precisa fazer parte da nossa vida, vestir a couraça da justiça, essa couraça da justiça é que a gente tem que ser justo e ter a justiça como uma couraça em nossas vidas. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, andar conforme o Evangelho requer que andemos, tomar sobretudo a armadura, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos são apagados pela fé. Tomar também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia requer que oremos em todo tempo, com toda perseverança, oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Quando a gente entende o propósito de Deus, aqui dá para nós entendermos o quanto Deus ele espera de nós uma postura bíblica, que a gente se comporte pelo menos como o Senhor Jesus se comportou. Aliás, é para nós imitarmos, né? Nesta lição aqui, a gente pode refletir o quê? Nesta lição bíblica, a gente precisa refletir sobre a realidade da ação de Satanás contra o povo de Deus. Algumas investidas do maligno e a importância do discípulo de Cristo saber que é possível resistir e ficar firme, cultivando um viver conforme os princípios bíblicos e no poder do Espírito Santo. Então, qual que é a da igreja? Qual que é a postura do cristão? Resistir, ficar firme. A gente precisa estar sabendo que as propostas ardilosas do inimigo, que é o ponto 1 desta aula, são as propostas ardilhosas do inimigo. A Bíblia ela vai deixar claro que Satanás ele é um inimigo ardilhoso. É tanto que a palavra diabo quer dizer adversário. Ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ou devorar. 1 de Pedro 5,8. A palavra de Deus, quem fez o culto doméstico durante a semana aí, viu que vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele age sagazmente, com propostas que parecem legítimas, mas o seu intuito é tirar o foco dos cristãos, que é Jesus Cristo. Qual que é o nosso foco? A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 12, e o verso número 2, ela é clara no que nos diz aqui. É importante todos nós estarmos cientes destas verdades profícuas que a palavra do Senhor nosso Deus nos apresenta. Ao entendermos isso, fica muito bom. A palavra de Deus diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, foi fácil para Jesus vencer lá no Getsêmani? Não foi. Mas depois que ele subiu para o céu, ele assentou-se à destra do Pai. Então, isso aqui emprega, o inimigo, ele vai empregar artifícios tentadores, como dinheiro, fama, riquezas, orgias e outros prazeres mundanos. Tem um certo pregador, não sei se foi Benny Hinn, que ele falou das 3 barras que perseguem o cristão. A barra da saia, a barra do ouro e a barra da fama. São barras pelas quais o cristão tem que vigiar. E aqui nós temos também, importante listar aqui, um inimigo em comum. Os seres humanos, eles possuem um inimigo em comum,
que busca manter a mente das pessoas na escuridão para que não percebam a luz do Evangelho de Cristo. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios para que não veja a luz do Evangelho. Assim como ele tentou Jesus no deserto, se o diabo não arriou nem para Jesus lá no deserto de Jericó, imagine para nós. Satanás ele continua a nos tentar para nos seduzir para fora da vontade de Deus. Tudo que ele quer é que você faça qualquer coisa, menos a vontade de Deus. E é importante a nossa vida estar alinhada com a vontade de Deus. Lembra que Jesus falou na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Infelizmente, muitos são iludidos pelas ofertas do inimigo e se tornam escravos dos prazeres que ele oferece. Nós precisamos tomar cuidado porque a tentação ela vem marcada pelaquilo que você gosta, carregada de prazeres. Então é necessário tomar cuidado, porque a Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são os caminhos da morte. As tentativas de nos afastar de Cristo. Muitas pessoas acham que aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador é sinônimo de uma vida tranquila. Porém, Cristo não nos disse que neste mundo nós teríamos. Ele nos disse que nesse mundo nós teríamos tribulações. Ele disse, no mundo tereis aflições. Paulo diz, aqueles que quiserem servir o Senhor piamente passará por tribulação. O inimigo, ele ataca aos seguidores de Cristo. Se a gente olhar a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo número 33, olha o que o Senhor Jesus diz. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Nem ele foi preservado das perseguições, dos problemas. Os primeiros cristãos sofreram muitas aflições. O rei Herodes, por exemplo, ele resolveu perseguir os membros da igreja, mandou matar Tiago, irmão do Senhor, irmão de João, né? Mandou executá-lo à espada, mandou prender a Pedro, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e no versículo 2, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: e matou a espada Tiago, irmão de João. Quando a gente vê isso, e nisso já mandou prender a Pedro, mas a igreja, ela se comportou como a igreja verdadeira. A palavra de Deus diz que ela fazia contínua oração por Pedro. Desde o início da igreja, o inimigo usa suas estratégias diabólicas como um obstáculo na vida daqueles que decidem seguir a Jesus. Desde o momento que você decidiu seguir a Jesus, pode ter certeza que haverá levantes do inimigo. Aí as tentativas de nos parar por medo. Ele vai estabelecer tentativa de nos parar por medo. A guerra contra o inferno faz parte da jornada do discípulo de Cristo nesta terra. Nós não temos nenhum acordo de paz com o inimigo das nossas almas. É o que Paulo chamou aqui do bom combate. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Alguns cristãos talvez estão dizendo que combateu o mal combatido, acabou com a fé e saiu na carreira. Após Elias derrotar os profetas de Baal, o inimigo ele usou Jezabel para tentar intimidar, parar, barrar o propósito de Deus na vida do profeta Elias, que chegou a pedir a morte em seu ânimo. Chegou para Deus e disse, olha, mataram os teus profetas, só eu fiquei, agora querem tirar a minha vida, e se é para alguém tirar, tira o Senhor a minha própria vida. Elias, ele achou que estava sozinho no combate contra a idolatria.
eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. O que Deus responde para Elias? Que ele não estava sozinho, coisa nenhuma. Deixa eu te falar, você não está sozinho. Olha o que Deus diz: eu tenho 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos e nem beijaram a imagem de Baal. Em 1 Reis 19:18, isso está escrito. Quando a gente entende, isso aqui mostra que Deus zela por sua palavra e não nos deixa desamparados nesta luta. É necessário a gente entender aqui o propósito de Deus. E uma das coisas importantes aqui, muitas pessoas acham que aceitar a Cristo é como seu Senhor e Salvador, é sinônimo de uma vida tranquila. É claro que a presença de Deus, ela proporciona segurança, paz, sustento, proteção, mas em alguns momentos nós vamos estar lutando exatamente contra quem não quer o nosso bem, que é o inimigo das nossas almas. Mas fique tranquilo, Deus nunca perdeu uma batalha. As sutis estratégias do inimigo, que é o tópico 2, o inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para enfraquecer a nossa fé. Se a gente olhar no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e o versículo número 32, a gente vai ver escrita a palavra de Deus. Olha o que o evangelista, o médico Lucas, escreveu aqui no capítulo 22 e o versículo 32. Mas eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui ele está falando para o apóstolo Pedro. Então, qual que é a vontade do inimigo? Nos enfraquecer a nossa fé e nos enganar com doutrinas demoníacas. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para você ver o tanto que é sorrateiro. Às vezes um principado vai tentar infiltrar num ambiente cristão para confundir muitas pessoas. A igreja enfrentará essas investidas até que seja arrebatada na vinda do nosso Senhor Jesus aqui, que é a parousia. E não por acaso o apóstolo Paulo aqui, ele nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. 1 Pedro 5,8 ele vai dizer: vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o inimigo, ele tenta enfraquecer a nossa fé. Na parábola do semeador, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, 1 a 9, a gente percebe quando a palavra de Deus é semeada, uma parte caiu na beira do caminho e as aves comeram. O objetivo da parábola é mostrar que a palavra é semeada, mas alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Essas aves aqui, lá na explicação da parábola, o Senhor Jesus falou que é o inimigo. E quando ele falou da palavra do semeador também, que disse que tinha joio no meio do trigo, ele disse: a semente não era boa? Sim, era boa. Por que tem joio? Foi o inimigo que fez isso. Assim que ouve a palavra, o inimigo arranca o que foi plantado neles. Nem nasce, nem prospera, nem vinga, porque o inimigo, ele exerce uma legalidade nessa terra beira da estrada, de tal forma que ele enrijece o solo do coração da pessoa, para que a pessoa não escuta e nem obedeça a palavra de Deus. Então o inimigo, ele rouba a palavra de Deus porque odeia a fé que ela produz no coração das pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Assim como a santificação. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17:17. O apóstolo Paulo, ele sabia que Satanás, ele tenta sufocar a fé das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Quando a gente vê a palavra de Deus lá em Tiago,
capítulo 3, capítulo 4, Tiago, capítulo 3, 5. Tiago 3,5, a palavra de Deus nos diz assim. Eu acho interessante isso aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta em nossos membros e ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja o nível que o inimigo pode usar a língua da pessoa, né? E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente vencer. O inimigo, ele ataca a obra missionária também. Você já viu que é um mandamento bíblico, dizimar, ofertar, e quantas pessoas sonegam? Porque não havendo recurso, a obra de Deus fica quase que inviabilizada de fazer o seu trabalho, principalmente aquelas igrejas que têm uma responsabilidade séria na administração dos recursos que são passados para ela. Desde as raízes da fé cristã até os dias atuais, o inimigo tem empregado várias estratégias para destruir a igreja e levar as almas à perdição. Uma dessas estratégias aqui é tentar frustrar os planos dos missionários, como aconteceu com Paulo. Quando a gente olha 1 Tessalonicenses, aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente, principalmente na primeira carta, no capítulo 2, o versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: nós, porém, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Veja que ele está dando testemunho de um levante do inimigo. Então, o inimigo, ele detesta os missionários, por isso ele empenha para colocar empecilhos no caminho deles, para atrapalhar, inviabilizá-los. Portanto, os missionários devem fazer uso da armadura de Deus para se manterem firmes diante das investidas de Satanás, do diabo, que é adversário. Quando a gente entende isso, favorece os resultados pelos quais a gente precisa alcançar no reino, porque a gente tem a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Cristo na pessoa do Espírito Santo. O inimigo, ele nos incita a ceder aos desejos da carne. O inimigo das nossas almas, desde a criação do mundo, ilude e coloca em conflito os desejos da carne e do espírito, porém, quem vive pelo espírito não satisfaz os desejos da carne. Gálatas 5,16 disse: andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Na luta contra os desejos da carne, não devemos ceder a sentimentos, palavras, ações que afrontam a nossa identidade em Cristo. Às vezes, a gente tem que se comportar como comportou Davi em relação a Eliabe, né? Ele disse: bem sei a tua presunção, largaste as poucas ovelhas e vieste aqui para espiar a guerra. Mas ele estava sob obediência de seu pai. O inimigo de nossas almas, ele faz de tudo para enfraquecer a nossa fé. Ele vai lutar todos os meios. Então, as táticas de Satanás, que é o tópico número 3, contra a igreja. A queda acarretou implicações graves para todo ser vivente. Quando a gente olha a palavra de Deus no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, aliás, no capítulo 8 e no versículo 22, a palavra de Deus, ela nos traz os seguintes dizeres:
porque bem sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, pelo que a sujeitou. Quando a gente vê Gênesis, capítulo 3, e o versículo número 10, a gente vai ver aqui o 10 e 11, a palavra de Deus, ela nos traz aqui os seguintes dizeres, Gênesis 3, 10 e 11. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O 11 vai dizer, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesse? A gente percebe aqui a inocência